Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula agora eu vou te ensinar como criar um serviço. O que é o serviço? Tá? Nós criamos uma aplicação através de um deployment. Agora, para acessar esta aplicação, eu mostrei para vocês também que ao deletar um pod, ele recria o pod. Só que nós precisamos de mais informações, principalmente quando ela vai ser acessada externamente. Dentro do cluster, nós temos alguns serviços que trabalham com a descoberta automática das nossas aplicações, é o Auto Discovery. E esse Discovery ele permite então que o Scheduler encontre a nossa aplicação e ao fazer isso, ao criar qualquer aplicação dentro do nosso cluster, ele já vai registrar dentro do Core DNS, que é um DNS dentro do nosso cluster. É isso que eu quero mostrar para vocês e mostrar os tipos de serviço que nós temos dentro do ambiente do Kubernetes. Se você é novo aqui no canal, então se inscreva. E se você gostar dessa série de vídeos, deixe o seu joinha, que ele é bem importante para nós. E também coloque um comentário, diga, olha, eu estou assistindo toda a série, porque isso é bem importante para nós e para o algoritmo poder distribuir esse conteúdo para mais gente. Bom, então aqui dentro ó, eu tenho criado kubectl get deployment, tá? Nós temos criado aqui um deployment chamado my deployment. Vamos rodar o get all para ver, né? Ele tem todos aqueles objetos, né? Então eu tenho o meu deployment, eu tenho o pod e eu tenho aqui o réplica que foi criado exatamente a partir do deployment, tá? Então esses são os objetos que nós temos. Observe então aqui no meu deployment, eu vou até rodar assim, ó, menos o wide, né? Para ele trazer mais informações. Então, ó, nós temos esse pod. Bom, então ele tem esse IP, que é um IP que ele está trabalhando dentro de uma rede, que é a rede dos containers, tá? Um container consegue enxergar o outro tranquilamente. Então, de um container eu consigo acessar o outro porque eles estão dentro da mesma rede, ó, 10.244.1.3 e o outro é o 10.244.1.4. Então, se eu acessar aqui algum desses containers, ó, kubectl, exec, -ti, aí eu vou passar o nome do pod que eu quero acessar, vou acessar esse aqui, ó, o pod app, e dentro dele eu vou acessar um shell, tá? Então bash. Se eu passar agora ó, o comando curl e pedir para ele acessar esta aplicação, vamos ver se ele consegue encontrar. Olha lá, ele traz aquela página de bem-vindos lá do Nginx, né? Então ele traz aquela página de demonstração indicando que o Nginx está funcionando. Então de um container eu consigo acessar o outro tranquilamente. Só que se esse container ele for reiniciado ou se eu escalar esse container, pode ser que esse container ele mude o seu endereço IP. Então isso é bem comum acontecer dentro do ambiente, da gente deletar, ele recriar e ele pegar de repente um novo endereço IP ou mudar aqui as configurações. Tá bom? Então, deixa eu sair aqui desse container. kubectl get pods, kubectl delete pod. Vamos deletar esse pod? Pode ser que ele mude aqui o meu endereço. Ó. Então, antes ele estava aqui com o 1.4. Eu até acessei ele aqui, ó, né, com o endereço 1.4. Então isso vai acontecer com os nossos containers, ele vai ficar mudando de endereço, ele pode mudar até porque se ele morrer ele vai ser recriado, né, e a gente teria essa dificuldade de sempre acessar ele pelo IP. Pensando nisso então, o cluster ele tem um recurso chamado de service, é um objeto dentro do nosso cluster. Se a gente passar aqui, ó, kubectl API resource, ó, resource, aí eu vou colocar assim, ó, pipe grep service. Eu tenho aqui ó, um objeto chamado de service. Esse objeto também está aqui na versão 1. Ele então permite que eu crie uma outra faixa de endereço. Esse service ele vai trabalhar como um load balance dentro do meu cluster. Então ele vai receber um endereço IP e toda vez que eu acessar esse serviço, ele encaminha para o meu container. Se o meu container mudar o IP, não tem problema, ele vai apontar novamente. Então ele é um load balancer, ele vai balancear sempre para os meus containers. E isso permite também que eu trabalhe com réplicas dos meus containers e acessando o serviço, esse serviço vai balancear entre os meus containers. Eu vou mostrar isso na prática para vocês agora. Vamos criar então o nosso serviço e eu vou fazer isso de forma
imperativa. Eu tenho criado, então, até agora, o pod e o deployment eu criei de forma declarativa, criando o arquivo. Agora eu vou criar usando a própria linha de comando. Tá? Dá para criar também de forma imperativa, é só outra forma de se criar o recurso. Depois eu mostro como ficaria o arquivo. Então, ó, kubectl expose deployment, vamos passar o nome do meu deployment, ele se chama myDeployment, tá? Vou passar aqui a porta, essa é a porta que eu quero que o serviço escute, tá? E ele também, ele vai trabalhar com a porta que o container escuta. Então eu vou passar aqui, ó, o target port, o container vai escutar na porta 80, que é a porta do Nginx, é a porta padrão que o Nginx escuta. Então, eu tenho que passar para ele exatamente a porta que eu quero que o serviço escute, neste caso 8080, e a porta que o meu container escuta. Além disso, eu vou passar aqui também para ele o protocolo, tá? O protocolo é TCP, tá? Sempre em caixa alta. Se for o DP em caixa alta também, sempre em maiúsculo, tá bom? Vamos criar então. Então agora acabei de criar o meu serviço. Vamos rodar então aqui um kubectl get all wide. Observe então que ele criou aqui o meu serviço chamado de myDeployment, conforme eu pedi lá na linha de comando. Então ele criou esse objeto, ele tem o seu endereço IP, tá? E ele tem aqui a porta, ó, 8080. Tá? Então essa é a porta que o serviço está escutando. Aqui em cima nós temos o pod, né, que está rodando. O serviço ele criou também um outro objeto chamado de endpoint. Então se eu rodar aqui um kubectl get endpoint, você vai ver que esse deployment aqui, o myDeployment, ele está apontando para esse IP. Quem é esse IP? Olha aqui em cima, 10.244.1.5 é exatamente o meu pod. Então o serviço ele recebe a requisição e ele vai encaminhar para o meu container. Observe que ele está escutando aqui na porta 8080 e quando a requisição chega, ele encaminha para o container na porta 80, porque eu coloquei lá na linha que eu quero que o target port seja a porta 80. É a porta que o Nginx escuta. Se eu acessar aqui esse kubectl exec, eu vou acessar aqui o mypod, que é esse primeiro pod aqui de cima, e vou pedir para ele acessar agora esse IP aqui, ó, né? Ele vai conseguir acessar. Nós já fizemos isso, né? Então vamos aqui, ó, curl, vou apontar então, ele deve trazer a página de teste do Apache. Só que agora o serviço ele configurou o nome desse recurso dentro do DNS. Então agora eu consigo acessar utilizando o nome do serviço. Se eu chamar aqui, ó, myDeploy, tá? E passar para ele aqui a porta 8080, lembra que o serviço escuta na porta 8080. Ele vai ter que encaminhar para o container. E quando ele encaminhar para o container, ele vai ter que trazer essa página de teste do Nginx. Vamos ver? Olha lá, funcionou. Então ele permite que agora eu chame pelo nome, tá? Bom, até aí a ideia de chamar pelo nome é justamente porque o meu serviço ele pode apontar para várias réplicas do meu container. E dentro do meu ambiente também eu posso ter vários serviços com o mesmo nome, tá? Só que esses serviços, eles não podem existir dentro do mesmo namespace. Para diferenciar então, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Eu poderia chamar, ó, o myDeployment ponto o nome do meu namespace, que é default. E aí ele vai retornar exatamente a página. Então, se eu criei um namespace chamado de meu projeto, e aí então eu quero que ele acesse a aplicação que está dentro do my projeto, eu colocaria então apontando curl myDeployment.myprojeto e ele acessaria a aplicação que estaria rodando lá no namespace de chamado myprojeto, tá? Então você poderia criar um namespace chamado dev, um namespace chamado prod, e a aplicação você acessaria dentro do namespace que você deseja, tá? Como ficaria isso? Vamos sair aqui, ó, kubectl create namespace, vou criar então, ó, usando ns aqui, vou até colocar extenso aqui, ó, namespace, tá? Ó, namespace, vou criar um namespace chamado dev, dentro do namespace dev, get pods -n dev não tem nada rodando, não tem nenhum recurso criado. Então agora eu vou criar o meu deployment. kubectl create -f deployment -n, eu vou passar o namespace que eu quero que ele crie, dentro do namespace dev. Então, ó, ele agora vai criar esse mesmo deployment que eu tenho rodando dentro do namespace default, agora também vai estar rodando dentro do namespace dev. Vamos repetir o comando aqui, ó, get pods -n dev, está lá o pod rodando,
tá? Então, o que vai diferenciar esses pods? Eles têm os mesmos nomes. Se eu rodar aqui, ó, kubectl get pods aqui dentro, ele tem o mesmo nome, ó, my deployment, ele tem aqui o ID dele, né? O que vai diferenciar, né? Pode ver que é só o finalzinho aqui, ó. Só o final, que são diferentes. Esse daqui está rodando dentro do namespace dev, e esse outro que eu não passei namespace, ele está rodando dentro do namespace default, que é o namespace padrão aqui do Kubernetes. Então, eu tenho duas aplicações, pode ver que o IP de cada uma delas vai ser diferente, ó. Essa aplicação está rodando aqui, a outra que está rodando dentro do "-ndev", opa, passei dev errado, ele tem um IP diferente, ó. Esse é o 1.5, esse é o 2.6, tá? Então ele tem IPs diferentes porque estão rodando exatamente até em nós diferentes, né? Esse aqui está rodando no work 2, esse está rodando no work apenas, tá bom? Então são diferentes. Como que eu faço para acessar então, já que elas têm o mesmo nome? Bom, essa segunda aqui que eu criei dentro do dev não tem serviço ainda. Então eu tenho que pegar aquela linha do serviço e também criar o serviço dentro do meu namespace dev. Então, ó, kubectl expose. Eu vou repetir aqui a mesma linha de comando. A diferença é que eu vou colocar o "-n dev, porque eu quero criar esse serviço também dentro do meu namespace dev. Agora, eu tenho dois serviços com o mesmo nome, só que em namespaces diferentes, tá? Então, ó, kubectl get svc "-n dev, ele vai mostrar aqui o meu IP, e se eu passar sem o namespace, ele me mostra o outro, ó. Os dois têm o mesmo nome, my deployment, são do tipo cluster IP, só que os IPs são diferentes, porque são serviços diferentes, tá? Os endpoints também são diferentes, vamos ver aqui, ó. Kubectl get endpoints, aqui dentro eu tenho esse endpoint, e se eu passar o "-n dev, eu quero ver o endpoint lá do namespace dev, ele vai me mostrar outro IP, ó, exatamente cada um acessando sua própria aplicação. Bacana? Então, ó, kubectl exec, eu vou entrar aqui no pod myapp. Se eu quiser acessar a aplicação que está rodando aqui, chamado de mydeployment no default, eu posso rodar um curl mydeploy.default na porta, ó, 8080. Ele vai trazer a aplicação, perfeito, tá? Agora, se eu quero acessar o que está lá dentro do dev, é só eu passar aqui, ó, curl, né, ó, o nome da aplicação, mydeploy, é o mesmo nome do serviço, ponto, agora é que muda, em vez de default, eu vou passar o dev, e a porta 8080, tá? E aí, ele então também acessa a aplicação. Então, ele criou um registro aqui, DNS, ó, /etc/resolve.conf, observe que nós temos um servidor DNS. Ele está rodando aqui dentro, é um serviço realmente que roda, é um core DNS, é um DNS mais enxuto, né, mais leve, mas é um DNS. Então, ó, ele cria aqui um sufixo, tá, para a nossa configuração. Vamos ver então onde está rodando 10.96, ó, eu vou dar um exit aqui e vou rodar um kubectl get svc "-n, lembra lá do kubesystem? Ó, dentro do kubesystem, exatamente o que eu tenho lá, ó, é um serviço chamado kubedns, ele tem o IP, exatamente o IP do meu DNS. É esse container que está rodando, ó, porta 53, porta do DNS, tanto o DP como o TCP. É ele que roda o nosso core DNS, é um DNS, e toda vez que você criar um objeto dentro do seu cluster, ele vai ser criado usando ali o deployment, vai criar o pod, e quando você criar um serviço, ele vai registrar o nome desse serviço dentro do seu DNS. E aí você pode chamar sempre pelo nome do serviço, ponto, o nome do namespace, caso você tenha o mesmo serviço rodando com vários nomes dentro do cluster. Se você tem apenas ele rodando com o nome, você pode tranquilamente rodar ele só chamando o nome, porque ele vai identificar onde vai estar esse serviço, tá? O DNS guarda essa informação. Bacana? Bom, isso é tudo por esse vídeo, tá? Falamos bastante aí, é um pouquinho mais extenso que os demais, tá bom? Mas a gente dá continuidade falando sobre serviço na nossa próxima aula. Até lá!